Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a semana no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou apresentar a ASP.NET 5, tá? Focando no projeto básico, mostrando o que há de novo em um projeto ASP.NET 5. Vou iniciar informando que a versão Release Candidate do ASP.NET 5 e do NetCore, com suporte ao Windows OS e o Linux, já está disponível aqui no site. Tá? Basta você acessar aqui o link get.asp.net e você tem aqui a versão Release Candidate da ASP.NET 5. O ambiente recomendado para trabalhar com ASP.NET 5 é o Visual Studio, tá? Embora você possa trabalhar também fora do Visual Studio com ASP.NET 5. No caso do Visual Studio, a versão recomendada, né, e a mais, em termos de custo-benefício, a mais fácil de obter é a versão Community 2015. Essa versão ela é equivalente à versão Professional, tá? E ela te dá todos os recursos, tá, que a versão Professional oferece. Então, é uma versão gratuita que te permite criar aplicações poderosas, né, no ambiente do Visual Studio. Muito bem, o que temos de novo na ASP.NET 5? Tá? De forma resumida, a ASP.NET 5 inclui os seguintes recursos. Tá? Nós temos disponível um novo runtime multiplataforma flexível. Você vai ouvir muito a palavra cross-plataforma. Tá? Então, aqui nesse novo runtime, você vai poder desenvolver não só para Windows, mas para Mac e para o ambiente Linux. Você tem um novo pedido de pipeline HTTP modular, ou seja, você vai instalar somente aquilo que você precisa usar. A configuração do ambiente já está pronto para a nuvem. Tá? Você tem um modelo de programação unificado que agora combina MVC, Web API e páginas web. Tá? Você usa agora os novos recursos da compilação dinâmica do Roslyn. Tá? Então você pode ver as mudanças sem ter que fazer a reconstrução do projeto. Você pode ter um versionamento lado a lado, né, do Net Framework. Você pode executar versões diferentes, né, do Net Framework lado a lado. Você tem a capacidade de auto-host, tá? Ou você pode hospedar no IIS, você pode também usar outros ambientes de hospedagem. Você tem agora disponível as ferramentas Group Grunt, que são utilizadas para fazer automatização de tarefas, geralmente JavaScript. Você tem disponível também controles, módulos e factories, tá? Como templates AngularJS. Você tem um suporte nativo para injeção de dependência, tá? Que não depende mais de bibliotecas de terceiros, como Ninject. Você tem um novo framework padrão de testes, que é o xunit.net. Você tem também suporte aos gerenciadores de pacotes npm Bower, além do NuGet, que continua. E a ASP.NET 5 ela é open source e está disponível no GitHub. Então, você percebeu que você tem uma nova experiência de desenvolvimento aqui com a ASP.NET 5. E aqui, nessa figura, nós temos um resumo do que você tem disponível, tá, no Visual Studio. Então, você tem, quando você cria uma aplicação ASP.NET 5, você tem o Net Framework, tá, que é o framework que você já conhece para desenvolvimento de aplicações web, né, Windows Forms, WPF, tá, que ele é o completo. E você tem o NetCore 5, lembrando que o Net Framework você vai executar no ambiente Windows. E o NetCore 5, que é o novo framework modular, mais enxuto, pode ser executado no Windows, no Linux e no Mac. E comum a isso você tem, tá,
o compilado Losley, os pacotes que você pode instalar, das libraries que você precisa, né? E você tem um runtime comum. Tá? Então, esse é o ambiente atual, tá, da Visual Studio com ASP.NET 5. Se você quiser desenvolver sem usar o Visual Studio, tudo bem, você só vai precisar das seguintes ferramentas de linha de comando. Do DNX, que é o SDK, né, que contém os componentes requeridos para rodar a sua aplicação ASP.NET 5. O DNVM, que é uma ferramenta usada para manter, instalar e atualizar e definir versões específicas do DNX. E o DNU, que é o gerenciador de pacotes necessário para executar a aplicação. Você precisa dessas 3 ferramentas de linha de comando. E você pode usar para criar o seu projeto, né, o Ironman, tá, que está disponível aqui. Essa aqui é uma sugestão. Existem outras ferramentas. Você não precisa, você vai usar um editor, tá, para facilitar a sua vida. E você não precisa do Visual Studio. Pode fazer isso no Mac, no Linux, tá? Muito bem. E agora eu vou abrir aqui o Visual Studio e eu vou criar um novo projeto, né, usando aqui, ó, a opção. Eu estou usando a versão Community, como eu falei. Vou clicar em New Project, é uma versão gratuita, tá? Você não paga nada e ela é uma versão bem poderosa. Então, ó, eu estou criando, a linguagem aqui independe, eu vou usar aqui C#, tá? Web, ASP.NET Web Application. Então, eu vou colocar aqui, ó, ASP.NET, .NET 5. Eu vou colocar dentro. Ele vai me criar uma solution, ó, ele vai me abrir aqui para me selecionar o template. Aqui, ó, eu tenho disponíveis os templates, tá, do Net Framework, tá, que é compatível com a versão anterior. Tá? E aqui eu tenho os templates da ASP.NET 5. Aqui ele está me mostrando ASP.NET 4.5.2, porque aqui, ó, eu posso alterar, tá, a versão do Net Framework que eu quero utilizar. Tá? Se eu quiser 4.6, ele vai criar o 4.6. Eu vou deixar o 4.5.2, tá? Então aqui eu vou selecionar, ó, um template ASP.NET 5. Tá? Note que eu tenho as opções Entity, Web API e Web Application. Certo? Não vou usar aqui a autenticação e nem vou hospedar na nuvem. Tá? Eu vou clicar em OK. E nós vamos analisar aqui o que temos de novo aqui em termos de projeto. Tá? Você vai notar que é bem diferente do que você está acostumado, tá, nas aplicações ASP.NET. Então, olha aqui, ó. Eu vou fechar aqui o arquivo README, que ele abre, está por padrão, né? E aqui, olha, vamos focar na estrutura. Ó. Eu tenho aqui uma estrutura bem diferente do que você está acostumado a ver. Se você nunca criou um projeto na versão anterior da ASP.NET, se você criar, você vai ver que é bem diferente dessa versão. Tá? Algumas coisas continuam como antes. Por exemplo, a solution, o papel da solution é o mesmo que na versão anterior. Ela é um container para organizar, né, os itens requeridos da sua aplicação. Ela vai incluir projetos, né? Agora, aqui eu tenho duas pastas, a Solution Items e a pasta SRC, onde vai estar a fonte do meu projeto. Tá? Então, perceba que aqui na Solution Item eu tenho um arquivo global JSON. Tá? Isso aqui já me indica uma coisa. O formato JSON é atualmente, na ASP.NET 5, o preferido para os arquivos de configuração. Tá? Ao invés de usar XML para configurar, a ASP.NET 5 usa o formato JSON. Tá? Então, ó, vou abrir aqui o Global JSON, vou analisar aqui a pasta Solution. No Global JSON eu tenho aqui, tá, a minha solução, e ela é definida pelo conteúdo desse arquivo. Então, aqui nesse arquivo Global JSON, tá, eu tenho a definição das pastas, tá,
eu tenho a pasta do projeto e a pasta de teste, que no meu caso eu não criei. E da versão mínima do SDK para me rodar a minha aplicação. É isso que eu tenho basicamente. Lembrando que eu estou criando um projeto vazio. Ok? Muito bem. Na pasta SRC, eu vou ter a minha aplicação atual, né, e a pasta teste ela vai ser gerada se você desejar incluir teste. Tá? E aqui é a versão mínima. Eu posso ter múltiplas aplicações rodando na mesma máquina, né? Cada uma usando uma versão diferente. Então eu posso definir outras versões aqui desse arquivo. Tá? Então vamos lá na pasta Source, ou SRC, onde está o meu projeto. Tá? Aqui, em References, eu tenho as minhas duas bibliotecas. Tá? A NetCore, a Net Framework, né, que é o DNX 4.5.1, tá? E a NetCore 5.0. Aqui se você expandir, você vai ver as referências respectivas de cada framework, tá? E o que acontece aqui, ó? Aqui acontece o seguinte: eu vou ter numa aplicação ASP.NET o DNX. Eu tenho acesso ao framework completo, né, que é o correspondente à versão do Net Framework que eu estou usando. Aqui é o framework que nós já estamos acostumados a usar nas aplicações ASP.NET. Tá? E você tem o NetCore, que está na sua versão 5.0, né, que é o Core CLR, que é o framework enxuto que vai rodar nos ambientes multiplataforma. Então vamos voltar para a nossa aplicação. Então aqui eu tenho as referências aos dois frameworks, né? Então, qualquer referência que eu incluir no meu projeto, ela vai aparecer aqui. Nós vamos mostrar isso para você. Tá? Ó, o www-root é aqui, esse local aqui, é o local onde eu coloco os arquivos estáticos, como arquivo de imagem, CSS, JavaScript, tá? Agora, eu não posso colocar código-fonte aqui. E se eu colocar algum arquivo estático que requer um processamento para estar disponível, também tem que ser colocado fora aqui do root. Aqui eu tenho que somente colocar os arquivos estáticos, tá? Aqui, o arquivo de projeto é o Project Johnson. Note o formato Johnson. Então, vamos abrir aqui. Então, esse é o arquivo de projeto da minha solução. Tá? Eu esqueci de falar das dependências. Né? Aqui, ó, as dependências, ela é igual ao NoReference, exceto que ela contém as dependências do lado do cliente. Tá? Então, se eu clicar aqui, nós vamos ver aqui, ó, no arquivo do Project Johnson, uma seção dependências que nós vamos mostrar como funciona. Então, aqui no projeto Johnson, ele vai gerenciar as configurações do projeto e dependência do servidor. Tá? Esse arquivo aqui, ele substitui o arquivo webconfig. Então, rapidamente, ó, aqui eu tenho a versão mínima do compilador. Tá? As dependências, ó, eu tenho aqui as dependências. Por exemplo, se eu quiser incluir alguma outra dependência, eu posso fazer isso usando o gerenciador de pacote, ou posso fazer isso diretamente aqui. Ó. Por exemplo, eu vou incluir uma referência, vamos supor, ao Entity Framework. Ó. Vamos pegar o Entity Framework, vou ao Commands, e eu vou colocar a versão Beta 1. Olha, quando eu clicar em salvar aqui, ó, note que ele vai, ó, ele está fazendo a restauração do pacote e já dinamicamente inclui a referência aqui, ó, em ambos os frameworks. Tá? Eu posso fazer isso usando aqui, ó, o NuGet ou um outro gerenciador de pacote. Tá? Então, nessa seção, você inclui e remove os pacotes que o seu projeto vai usar. Você percebeu que ele dá suporte ao IntelliSense, né? Aqui em Commands, ele contém qualquer comando que você deseja executar no ambiente do DNX. Tá?
Lembrando que o DNX é o SDK que contém os componentes requeridos para rodar a aplicação ASP.NET 5. Tá? Então, aqui, cada comando, cada entrada aqui, representa o nome de um comando que atua como um alias para o assembly que o DNX vai tentar carregar. Em frameworks, exibe os frameworks que a aplicação suporta. Aqui, quando você for executar a aplicação, você pode definir isso aqui em Properties do projeto. Então, vou clicar aqui em Properties, ele vai me abrir a janela, eu vou colocar aqui em Debug. Olha aqui, ó. Aqui eu estou usando o ES Express e aqui ó, eu estou usando a plataforma Net Framework. Então, se eu quiser usar um runtime específico, eu posso alterar aqui para o Net Core, tá? Ou para o Net Framework. Tá? E isso aqui, qual é a vantagem de usar um ou outro? Muito bem, aqui ó, geralmente por padrão ele vem referenciado os dois. Aqui você vai utilizar os dois quando você trabalhar em projetos com código reutilizável e não sabe em qual ambiente o usuário a sua aplicação vai ser executada. Se você deseja usar somente o framework completo, tá? Você vai usar somente a referência ao DNX, né? A versão do Net Framework 4.51 ou 4.6. Aqui você tem uma compatibilidade com o código que já existe, tá? Incluindo o WSC, suporte a GDI e por aí vai. Agora, se você quiser aplicações que vão rodar somente em ambiente cross-plataforma, tá? Então você vai usar o NetCore, correto? Muito bem. Bom, vamos voltar aqui ao nosso projeto Johnson. Ó, as seções exclude indicam itens que serão excluídos a partir da compilação. E a seção Publish Exclude indica os recursos que serão excluídos a partir do processo de publicação. Muitos dessas referências eles serão criadas quando a sua aplicação vai ser compilada e depois esses recursos são excluídos, tá? E vamos voltar aqui à nossa estrutura de projeto. O último arquivo que é o Startup, tá? O Startup, tá? É aonde a nossa aplicação é iniciada. Quando ocorre uma solicitação no servidor pela primeira vez, tudo inicia nesse arquivo aqui. Ele é o ponto de entrada. Aqui você tem dois métodos, Miguel. O Configure Services, que deve conter a lista de serviços da aplicação. Por exemplo, configurações de app7, SQL Server, Framework, o Ident. Ou seja, você adiciona o serviço sob demanda, conforme os requisitos da aplicação aqui nesse método. Tá? Quando a aplicação for executada, tá, esse método vai ser executado pelo runtime e ele vai registrar os serviços, tá, usando a injeção de dependência pré-existente. O outro método é o método configure. Tá? Esse método aqui ele recebe o iApplicationBuilder, que podemos configurar o ambiente. Eu posso definir a página de erro, usar arquivos estáticos, setar cookies, definir autenticações, Windows, Facebook, Google, rotas para ASP.NET. Aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui um delegate que vai executar aqui um Hello World. Eu vou mudar aqui o texto e vou colocar aqui, ó. Olá mundo. ASP.NET 5. Muito bem, eu vou salvar e eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver o resultado da nossa primeira aplicação, que mesmo estando vazia, vamos ver o que ela vai apresentar aqui no nosso navegador. Então eu vou pressionar Ctrl F5, sem debug. Olha, vai abrir o navegador lá. Olá mundo ASP.NET 5. Tá? Então agora eu vou voltar para a minha aplicação. Vou fazer uma alteração aqui, ó, no
Vou colocar aqui, ó, macorati.net. Opa, net. Vou acertar aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar, vou para o navegador e vou mandar atualizar a página. Olha lá. Tá? O novo compilador Roslyn, ele detecta as mudanças feitas no código-fonte e recompila o código na memória. Isso te dá uma experiência igual às linguagens dinâmicas, como PHP, Ruby, VBScript, ou seja, te dá mais produtividade. Então, dessa forma, você viu que você tem muitas novidades aqui em ASP.NET 5, que foi liberado agora em setembro, a release candidate, que você pode usar já em produção. Tá? E eu pretendo, no ano de 2016, tá, abordar e focar as novidades principais da ASP.NET 5. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima!